Bom dia, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui para a nossa quarta aula, do conteúdo função quadrática. E hoje vamos ver o tema gráfico da função quadrática. Então, vamos ver aqui o que acontece. Efeitos dos parâmetros a, b e c na parábola que representa a função quadrática f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Relembrando aqui, que esse A, o B e o C, eles são os meus parâmetros que eu vou estudar. E esses parâmetros, esse Azinho aqui é a variável que acompanha o x ao quadrado, O B é o que acompanha somente o x e o C é o número real que fica aqui sozinho na minha função. E a gente vai estudar ele, os casos separados, Os casos para A, os casos para B e os casos para C. E o que acontece com esses parâmetros? A gente analisando eles de maneira separadamente, a gente vai saber com cada um deles como o gráfico vai se comportar aqui no plano cartesiano. Então a gente vai ver o nosso primeiro parâmetro aqui, o A, que é o termo que acompanha a variável ao quadrado. Considerando que o meu A ele seja maior que zero, então meu A vai assumir valores positivos, porque qualquer variável que assumir valores maior que zeros são valores positivos. Ou seja, pode ser 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Se o meu A é maior que zero, eu sei que a concavidade da minha parábola ela vai ser para cima. Lembra lá na nossa primeira aula que a gente viu as parábolas, A gente falou que a parábola era como se fosse um arco. Lá tinha uma mulherzinha, que ela estava arremessando uma bola e a bola fazia essa trajetória. Isso aqui é uma parábola. Agora a gente vai analisar ela no nosso plano cartesiano. Considerando o A maior que zero, eu posso falar que minha parábola vai ter esse formato aqui, Ou seja, ela está com a concavidade virada para cima. E lembrando mais uma vez, quando o meu A for maior que zero, eu tenho a minha parábola com a concavidade voltada para cima. Ou seja, ela vai crescer aqui para o infinito aqui para cima e aqui também. Aqui ela cresce para o infinito e aqui também para o infinito. Eu posso falar que isso aqui também é como se fosse um sorriso de uma pessoa, um sorriso feliz. Ou seja, quando o meu A é maior que zero, eu tenho um sorriso feliz. Analisando uma segunda situação aqui, O meu A menor que zero. Como que a minha concavidade vai se comportar? Concavidade da parábola, Se o meu A maior que zero, ela é para cima. Para ele ser menor que zero, tem que ser o contrário, Porque se o meu A é menor que zero, ele vai assumir valores negativos. Ou seja, a concavidade dessa parábola vai ser voltada para baixo. Ela vai ficar dessa seguinte maneira. Eu vou ter a minha concavidade virada para baixo. Ou seja, ela vai vir aqui para baixo. Ela vai direto para o infinito aqui para baixo, E aqui ela vai descer para o infinito também. E lembrando mais uma vez, quando o meu A ele é menor que zero, a minha concavidade é para baixo. Como se fosse um sorriso triste. Agora analisando nosso parâmetro B, lembrando aqui, que a gente analisou o nosso A para maior que zero, o nosso A maior que zero e o nosso A menor que zero. A gente não vai analisar o A igual a zero, O A igual a zero, porque se meu A for igual a zero,
ele vai anular o meu termo ao quadrado, né? E ela vai deixar de ser uma função polinomial de segundo grau. Ou seja, se eu pegar o zero e aplicar ele aqui, esse termozinho aqui vai sumir. Aí vai sobrar somente o bx ao quadrado, que foi a nossa primeira propriedade que a gente viu lá na primeira aula, que o a tem que ser diferente de zero. Agora, analisando o nosso parâmetro b, f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. O meu parâmetro b é o que acompanha a variável x. E a gente vai ver como ele se comporta no plano cartesiano. O b, gente, o parâmetro b, né, ele vai indicar se a parábola ela está crescendo ou está decrescendo em relação ao meu eixo y. Ou seja, quando eu estiver analisando o meu parâmetro b, eu vou estar tomando como referência esse eixo aqui, ó, o meu eixo y. Então vamos desenhar aqui para ver como é que ele vai se comportar, né? Quando ele for maior que zero, o eixo y ele vai intersectar o eixo y crescendo. Ou seja, eu vou ter a minha parábola passando dessa seguinte forma aqui, ó. Ela vai passar pelo meu y, né? De maneira crescente. Ou então, eu também posso passar dessa seguinte maneira aqui, ó. Ela pode vir assim. Veja que ela também está passando aqui pelo meu eixo y de maneira crescente. Para vocês não errarem, é só você, quando vocês verem o gráfico, a parábola no gráfico, só você colocar a setinha aqui no eixo y e ver para onde que ela está apontando. Se estiver apontando para cima, ela está crescendo. Se ela estiver apontando para baixo, está decrescendo. Que vai ser esse segundo caso aqui, né? Quando o meu b for menor que zero, ou seja, o meu b for um valor negativo, ela vai intersectar o eixo y decrescendo. Então, desenhando aqui, né? Como ela vai passar pelo meu eixo y, ela vai passar da seguinte maneira, ó. Ela vai decrescer, 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 depois ela começa a subir. Aí a gente coloca a setinha, né, para saber o que está ocorrendo. Tá vendo que ele está passando aqui decrescendo. E também ela pode passar da seguinte maneira. Ela também está passando aqui decrescendo, tomando como relação o meu eixo y. Lembrando mais uma vez, gente, quando a gente está tratando do parâmetro b, a gente toma como referência o eixo y, o eixo das ordenadas, né? Agora, dizendo que o meu b é igual a zero, ele vai intersectar o eixo y de maneira reta. Ou seja, ele não vai nem crescer e não vai nem decrescer. Ele vai passar dessa seguinte maneira, ó. Ele pode passar assim. Lembrando, né, que a gente analisa o eixo y, onde é que ele está passando. Onde é que ele está passando aqui, né? Ou seja, ele está passando nesse momento aqui. Aqui ele não está nem decrescendo e nem crescendo. Ele está passando de maneira reta. Ou também ele pode passar dessa seguinte maneira. Com a minha concavidade voltada para baixo, né? De maneira reta. Essa parte aqui é bem tranquila. Agora analisando o meu parâmetro c, né? Que é o número real que fica sozinho em minha função. Eu tenho f de x igual a x ao quadrado
mais bx mais c. E eu sei que o meu parâmetro c, ele vai indicar o ponto onde a parábola vai intersectar o meu eixo y. Ou seja, eu vou analisar o y novamente. Quando eu tiver o meu termo c aqui, eu vou saber onde é que ele vai tocar, que ele vai cruzar, né, no meu eixo y. A minha parábola, onde é que ela vai tocar. Desenhando aqui para ficar mais claro. Eu tenho uma parábola. Eu desenho ela da seguinte forma. Tá vendo aqui que ela está tocando nesse ponto aqui no eixo y, né? Esse pontinho aqui. Esse ponto é esse valor aqui, o valor de C. Ou seja, eu tenho o meu C aqui. Vamos supor aqui que esse C aqui, ele vale 2 unidades. Ou seja, eu estou passando aqui no ponto 2. No ponto 2, no meu eixo das ordenadas. Ou também eu posso passar dessa seguinte maneira. Aqui, onde que está tocando o meu eixo Y, né? Aqui é o meu termo C. Ou seja, ele vai tocar somente em um ponto no meu eixo Y. E onde que ele toca esse ponto é o valor do meu termo C. Entenderam essa parte? Ou seja, o meu C é o ponto onde a minha parábola toca o eixo Y. Ela está tocando aqui, tocando aqui. Isso para o meu C maior que zero. Quando ele é maior que zero, ele vai tocar somente na parte positiva do meu eixo Y. Aqui é o meu zero, a partir do meu zero para cima é tudo positivo. E do zero para baixo, tudo negativo. Quando o meu C ele é menor que zero, o gráfico vai comportar da seguinte maneira. Ou seja, se o C é onde que toca o eixo Y, né? Se ele é menor que zero, ele tem que tocar na parte negativa do Y. Ou seja, ele tem que tocar nessa parte de baixo. Eu posso ter o gráfico dessa maneira. Ele está tocando aqui na parte de baixo do Y, né? Do eixo Y. E meu C vai ser esse pontinho aqui. Ou também eu posso ter ele dessa forma. Tem o meu ponto C aqui também. Ou seja, ele está tocando a parte negativa do meu eixo Y. Porque meu C é menor que zero. Meu C assume valores negativos. E quando meu C é zero, a minha parábola vai estar passando na origem. Porque meu ponto zero é aqui, né? Então eu sei que minha parábola ela vai ser desse jeito. Ela vai passar aqui bem no meizinho, né? E vai crescer para o infinito. Ou então, ela vai poder ser assim também. Cruzando a origem. Eu sei que esse aqui é meu C. E aqui é meu C. Tranquilo? Agora vamos falar de intersecção
com o eixo x. Dependendo do valor do delta, que é igual a b ao quadrado menos 4 vezes c, existem três possibilidades. Essas possibilidades aqui a gente viu na aula 3 lá, né? Que são os valores de delta, ou seja, o meu discriminante. A gente viu lá que a gente vai ter o meu delta maior que zero. E quando o meu delta for maior que zero, eu sei que eu vou ter duas raízes reais e distintas. Se meu delta for igual a zero, eu sei que eu vou ter duas raízes reais iguais. E se meu delta for menor que zero, eu não vou ter nenhuma raiz real. Isso foi um assunto da aula passada. E hoje a gente vai ver como o gráfico vai se comportar aqui, né? No nosso plano cartesiano. Se o meu delta ele for maior que zero, eu sei que eu vou ter duas raízes reais e elas vão ser diferentes. Ou seja, quando eu estou estudando o valor de delta, eu vou tomar como referência o meu eixo x, que é esse eixo aqui, ó. Tem o eixo x e o eixo y. Ou seja, eu vou tomar como referência o meu eixo x. Se eu sei que eu tenho duas raízes reais distintas, eu sei que eu vou ter duas raízes que vão tocar o meu eixo x em pontos diferentes, ou seja, a minha parábola vai poder passar desse jeito, ou então dessa forma aqui, ó. Aqui eu posso ter o meu x1 aqui, o meu x2, posso ter o meu x1 aqui também, e o meu x2, ou seja, quando o meu delta ele for maior que zero, eu vou ter duas raízes que vai ficar aqui no meu eixo x, né? No eixo das abscissas. E meu gráfico vai ter essa característica aqui, ó. Com cavidade para cima, então com cavidade para baixo, né? Tocando em dois pontos no meu eixo x. Quando o meu delta ele for igual a zero, eu vou ter duas raízes reais e iguais. Ou seja, se eu vou ter raízes reais iguais, né? Eu sei que, e quando elas são iguais, eu vou ter o x1 igual o x2, né? As duas raízes vão ser iguais. Então, o meu gráfico vai tocar somente em um ponto aqui no meu eixo x. Ou seja, ele vai passar dessa seguinte maneira. Porque aqui eu vou ter o meu x1 e ao mesmo tempo o meu x2. Porque o meu x1 e o x2 eles são iguais. Ele vai estar no mesmo local. Mesma coisa pode ocorrer aqui, ó, desse lado de cá. O gráfico pode passar dessa maneira aqui, só que ela vai tocar o eixo x somente em um ponto. Tá vendo aqui que ela toca somente em um ponto? No caso 3, o meu delta sendo menor que zero. Ou seja, eu não vou ter nenhuma raiz real. Porque, relembrando lá, eu não tenho raízes reais de números negativos. Quando eu aplico lá na fórmula de Bhaskara, né? X é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes a. Se eu tiver um número negativo aqui, eu não vou conseguir extrair essa raiz. Porque não existe raízes de números negativos no conjunto dos números reais. Então, eu não vou ter raiz. Então, pessoal, vamos fazer um exemplo aqui, né? Questão 1 está pedindo para esboçar o gráfico da função quadrática f de x igual a x quadrado menos 11x mais 30. Como sempre, né? A gente pega a nossa função, igual a ela a zero.
vai ficar x ao quadrado menos 11x mais 30 igual a zero. Aí o próximo passo é separar os coeficientes. Os coeficiente A, coeficiente B, coeficiente C. O que a gente fez, né? O A é igual a 1, o B é igual a menos 11 e o C igual a 30. Agora nós vamos descobrir o valor de delta. A fórmula de delta está presente aqui, né? Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Agora, como a gente tem os valores dos nossos coeficientes, né? Nós temos o termo B, temos o termo A e temos o termo C. Só basta substituir na fórmula. Meu B vale menos 11, então vai ficar menos 11 ao quadrado. Menos 4 vezes o meu termo A, que é 1, então vai ficar 4 vezes 1, vezes o termo C, né? E o C é igual a 30. Eu peguei e substituí o 30 aqui também. Resolvendo essa conta aqui, né? Menos 11 ao quadrado vai ficar 121. Menos 4 vezes 1 é igual a menos 4. Menos 4 vezes 30 é igual a menos 20. Então, meu delta vai ser igual a 121 menos 120, que vai me resultar o valor 1. Depois que a gente calcula o valor de delta, né, a gente vai descobrir as nossas raízes utilizando a fórmula de Bhaskara. Lembrando, a fórmula de Bhaskara é x, que é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, tudo isso dividido por 2a. Agora a gente vai substituir os valores aqui dentro. Aqui eu tenho o menos da fórmula, vou repetir ele. E eu sei que meu b vale menos 11, então vai ficar menos, que multiplica menos 11. Mais ou menos o valor da raiz de delta, que é raiz de 1, né? Que é tudo isso dividido por 2 vezes 1. Agora a gente vai fazer essa conta primeiro por mais, depois por menos. Minha primeira raiz eu vou chamar ela de x1. Eu vou desenvolver essa conta aqui, né? Fazendo para a soma. Então vai ficar menos, que multiplica menos 11 mais a raiz de 1 dividido por 2 vezes 1. Isso aqui vai ficar menos vezes menos é mais, né? Então vai ficar 11 mais a raiz de 1, que é 1. Tudo isso dividido por 2 vezes 1, que isso aqui vai ficar igual a 2. Então, aqui vai ficar 11 mais 1 é igual a 12, dividido por 2, né? E 12 dividido por 2 é igual a 6. Então, nós acabamos de descobrir a nossa primeira raiz, que a gente chamou de x1. Agora eu vou descobrir a minha segunda raiz utilizando subtração. Então vai ficar menos 11, menos vezes menos 11, menos a raiz de delta, né, que é 1. Tudo isso dividido por 2 vezes 1. Então, menos vezes menos 11 igual a 11. Menos a raiz de 1, que é igual a 1, né? Então fica 11 menos 1. Tudo isso dividido por 2. 11 menos 1, 10. Dividido por 2 é igual a 5. Então, descobri que minha segunda raiz é igual a 5. Agora vamos fazer o que a questão pede, né? Que é esboçar o gráfico. Esboçar o gráfico é a mesma coisa que desenhar o gráfico no meu plano cartesiano. Então, eu sei que uma das minhas raízes é 6 e a outra é 5. Eu sei que meu 6 aqui no plano cartesiano, ele está mais ou menos aqui, né? Vou colocar o 6 aqui nesse ponto. E vou falar que o 5 está mais ou menos aqui. Então aqui eu tenho minha raiz x2, x1 aqui, né? Estão passando nesse ponto. Agora analisando os nossos coeficientes, né, os parâmetros. Lembra lá que quando o meu A ele é maior que zero, eu vou ter a concavidade para cima. E se ele for menor que zero, eu vou ter a concavidade para baixo, né? No caso aqui na minha função, o meu A aqui ele é maior que zero, né? Porque o número que está acompanhando a variável ao quadrado é 1. E 1 é maior que zero.
Então eu sei que minha concavidade vai ser voltada para cima. Então ela vai ser dessa seguinte forma. Ó. Ela vai passar aqui nas minhas raízes e vai crescer. Ou seja, ela passa aqui no 5 e passa no 6. E eu sei que ela tem a concavidade para cima porque o meu ar é positivo. O meu B, tá vendo que ele é um valor negativo? Quando o B é menor que zero, eu sei que o meu gráfico vai passar pelo eixo Y, né? Decrescendo. De fato é o que acontece. Colocando a setinha aqui, eu vejo que ele está decrescendo. E analisando o meu termo C, eu sei que o valor dele é 30, né? E o meu termo C é onde o gráfico toca o eixo Y. Então eu posso falar que esse ponto aqui, onde que está tocando aqui, ele vale 30. Pronto. O gráfico está esboçado. É simples, galera. Então, até a próxima aula.